Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. 14 de agosto de 2019, hoje é quarta-feira, estamos vivendo o inverno brasileiro. Está no ar o Jornal Página 1, direção e apresentação de Beto Neves, central de produção Rádio Escala FM e TV Escala News. E as nossas principais manchetes de hoje são essas. Aumento da idade, limite para pensão por morte está na pauta do plenário. Proibição do uso de animais em testes de cosméticos está na pauta também. PECs que garantem continuidade do Fundeb tramitam no Congresso. E você vai ver, vedação ao nepotismo no serviço público pode ser incluída no texto constitucional. A partir de agora, estas e outras notícias no Jornal Página 1, desta quarta-feira, que está apenas começando. Começando o nosso Jornal Página 1 desta quarta-feira, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. A massa de ar polar que acompanha a frente fria que avança pelo país já diminuiu bastante a temperatura na região sul. Rio Grande do Sul amanheceu na terça-feira com temperaturas baixas. 3 graus em Canguçu, por exemplo, 3,1 em Cruz Alta, 3,5 em Santana do Livramento e 4,1 graus em Bagé. Nessa quarta-feira também faz bastante frio na região e várias áreas do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná devem começar o dia com geada. Muitas cidades também podem ter nevoeiro ao amanhecer, mas depois o sol predomina na região e não chove. Só o leste do Paraná, que fica com um pouco mais de nebulosidade e pode garoar na Grande Curitiba. Os ventos frios associados a essa massa de ar polar também chegam a áreas do oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. O contraste entre esse ar mais frio e o ar quente que já estava sobre estas áreas favorece a formação de muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A frente fria deve chegar à noite na altura do sul da Bahia e entre o fim da tarde e a noite pode ventar forte nesta área. Porém, em toda a faixa leste do Nordeste, o sol predomina nesta quarta-feira e a chuva será passageira. Entre o norte do Maranhão e do Amazonas, o tempo bem abafado favorece a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Mas no norte do Amapá, de Roraima, norte e oeste do Amazonas, a chuva será frequente. Apesar do afastamento da frente fria, os ventos marítimos mantêm o céu bem encoberto no leste de São Paulo e no Grande Rio e pode chover fraco ao longo do dia. São esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora em São Paulo e até 60 km por hora no Rio de Janeiro. As áreas entre Campinas, Sorocaba e Itapetininga, no interior paulista, podem começar o dia com garoa. Depois, apesar do excesso de nuvens, não chove mais. As nuvens também vão aumentar em Belo Horizonte, mas não tem previsão de chuva nessa capital nos próximos dias. No Rio de Janeiro, em áreas do norte do estado, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora, com até moderada intensidade. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 4 graus, 5 graus em Curitiba e 11 em São Paulo. A máxima prevista para Porto Alegre não passa dos 14 graus, 13 graus em Curitiba, 14 graus em São Paulo e a temperatura máxima no Rio de Janeiro é de apenas 22 graus. Aumento da idade limite para a pensão por morte está na pauta do plenário. Direito à acessibilidade e à mobilidade entre os direitos individuais e coletivos, mais qualidade de vida para os idosos e o aumento da idade máxima para recebimento de pensão por morte para filhos e irmãos estão entre os assuntos a serem analisados pelo plenário nesta semana. Na pauta, 2 mudanças na Constituição.
A primeira vai permitir que policiais e bombeiros militares retornem às corporações ao final de seus mandatos políticos. E a segunda vai incluir, entre as garantias individuais e coletivas, os direitos de mobilidade e de acessibilidade. Os senadores podem votar também a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade e a criação da identidade profissional de radialista. Também está na pauta o programa Cidade Amiga de Idoso, para incentivar os municípios a melhorarem a qualidade de vida das pessoas com mais de 65 anos. E os senadores podem votar ainda o aumento de 21 para 24 anos a idade de filhos ou de irmãos com direito ao recebimento da pensão por morte. Hoje esse benefício já é concedido individualmente pela Justiça. Proibição do uso de animais em testes de cosméticos está em pauta. O uso de animais em testes para a produção de cosméticos é proibido nos 28 países membros da União Europeia, além de Israel, Índia, Nova Zelândia e Coreia do Sul. O projeto de lei da Câmara 70/2014, que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, de ontem, terça-feira, tentou incluir o Brasil nesta lista. O uso de animais em testes para a produção de cosméticos é proibido nos 28 países membros da União Europeia, além de Israel, Índia, Nova Zelândia e Coreia do Sul. O projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos tenta incluir o Brasil nessa lista. Evitar o sofrimento dos bichinhos é o objetivo. Além dos testes, o texto proíbe a venda de produtos em que animais tiverem sido usados como cobaias. A restrição só vale, contudo, para produtos desenvolvidos após a vigência da lei. A proposta eleva o valor das multas para quem desrespeitar a proibição. Elas podem chegar a R$500 mil. O projeto original estabelecia 90 dias de prazo para a indústria se adaptar, mas o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Alessandro Vieira, emendou o texto prevendo vigência imediata após a publicação da lei. Segundo ele, o projeto foi apresentado há 5 anos na Câmara pelo deputado Ricardo Izar. Por isso, já houve tempo suficiente para os fabricantes desenvolverem métodos alternativos. PECs que garantem a continuidade do Fundeb tramitam no Congresso. O Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, tem validade até o dia 30 de dezembro de 2020, conforme determinado pela Emenda Constitucional 53 de 2006. Mas parlamentares e a sociedade civil já mobilizam no Congresso para torná-lo permanente e para reforçá-lo com mais recursos da União. Todas as escolas públicas do país recebem recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Vem do Fundeb 80% dos recursos que os governos estaduais e municipais usam para custear as escolas. E pelo menos 60% do orçamento do fundo tem que ser usados para pagamento dos salários de profissionais da educação, como professores. O restante vai para as despesas gerais, inclusive construção de escolas. Mas o Fundeb foi criado para ser um fundo provisório e deve acabar em dezembro do ano que vem. Como ele se transformou na principal fonte de financiamento do ensino básico do país, já é praticamente uma unanimidade entre governadores, parlamentares e especialistas que o fundo se torne permanente. Uma vez que o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica, sem sombra de dúvida, tornar o Fundeb permanente significa um avanço, né, na perspectiva que nós temos para os parâmetros de financiamento na educação básica pública no Brasil. Só aqui no Congresso, 3 propostas de emenda à Constituição estão tramitando para que o Fundeb continue em vigor. Em 2021 a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. Procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Por enquanto são 150 bilhões de estados e municípios, dinheiro dos estados e municípios, e 15 bilhões do governo federal para a educação básica. E de onde vem o dinheiro do Fundeb?
vem de impostos e de transferências obrigatórias de recursos aos estados, Distrito Federal e municípios. O dinheiro é distribuído de acordo com o número de alunos nas redes municipal e estadual. A União repassa mais 10% desse total para ajudar os estados que não conseguirem investir o mínimo de R$ 3.000 por ano por aluno. Mas os especialistas concordam que o modelo do Fundeb precisa de algumas mudanças. Hoje, a complementação da União ao fundo, ela promove a equalização das oportunidades educacionais, considerando a realidade dos estados. Então, é feito o cálculo das receitas que os 27 fundos possuem, os 27 fundos contábeis estaduais, e a União ela passa a equalizar considerando a realidade dos fundos estaduais. Um salto no aprimoramento passaria o olhar para a realidade dos municípios. Então, se nós conseguirmos enxergar também o que cada município possui para investimento em educação básica pública, é possível fazer uma distribuição mais equitativa das receitas da complementação da União e fomentar a criação, então, de mecanismos que equalizem também a oferta, as oportunidades educacionais no âmbito dos municípios. Quando a gente tem um município, por exemplo, que tem uma baixa capacidade arrecadatória, a criança, o adolescente, o jovem que está naquele município pode ficar sem educação porque o município não tem poder de arrecadação. E a Constituição vai dizer que a educação é direito de todos e é dever do Estado brasileiro. Num ponto, todos concordam. Acham que a União deve investir mais. A necessidade da União aumentar os repasses para o Fundeb está em todas as propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso, 2 no Senado e 1 na Câmara. Nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defendemos a proposta do Senado. Porque a proposta do Senado, a complementação da União de 40%, é o mínimo necessário para que a gente tenha uma educação aí com um melhor custo, vinculando o custo à questão da qualidade. E o que está vinculado a essa qualidade? Por exemplo, nós temos uma infraestrutura das escolas no Brasil que não atende uma educação de qualidade. Essa infraestrutura diz o quê? Que as escolas não têm laboratórios, não têm bibliotecas, não têm quadra poliesportiva cobertas, não tem os professores com formação inicial e continuada adequada. Tem aí uma dificuldade muito grande em relação a equiparar o salário dos professores aos demais profissionais com a mesma formação. Se o governo federal, em 10 anos, que é a proposta, conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões, a sociedade toda tem um consenso, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. Vedação ao nepotismo no serviço público pode ser incluída em texto constitucional. Aguarda a designação do relator na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que inclui no texto constitucional a proibição de que integrantes do poder público nomeiem cônjuge ou parentes até o 3º grau para cargo em comissão ou em função de confiança no mesmo órgão em que atuam. A PEC tem o número 120/2019. A PEC que é de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. A proposta proíbe que integrantes do poder público nomeiem cônjuge ou parente até 3º grau para cargo em comissão ou para função de confiança no âmbito do mesmo órgão público em que atuam. Não é o critério familiar confiável que é para estar na administração pública, não. O critério é outro. O critério é transparência, o critério é ter idoneidade e moralidade. Esse é o critério que tem que ser visto, não é familiar, não. A PEC tinha sido feita bem antes da indicação do filho do presidente. Então, que fique bem claro, não foi feita especificamente para o filho do presidente. Tenho nada contra o presidente, nem contra os filhos dele. Pelo contrário, que seja feita o melhor para o nosso país e o melhor que seja feito como a população quer. Você colocar a sua esposa no seu gabinete, colocar um filho seu no seu gabinete, aí eu acho que tem que ter uma lei do nepotismo. Mas não pode ter essa lei agora por oportunismo, ou seja, pela questão do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Atualmente, não há previsão constitucional sobre a prática de favorecimento de familiares em cargos públicos. O que prevalece é uma interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, de que o nepotismo é vedado nos 3 poderes, seja em órgão público da União, dos estados ou dos municípios. Não é atribuição do STF legislar, é atribuição dessa Casa e do
Congresso e da Câmara. Então foi feito o quê? Justamente uma amplificação, abrir esse leque a atingir todos os cargos, dar fim, por total, a empregar qualquer tipo de familiar, cargo de confiança de primeiro escalão ou qualquer outro. Existem ainda algumas regras editadas pelo Poder Executivo. Recentemente, nesse atual governo, se criou uma regra no Executivo para mostrar quais eram os limites, né, das pessoas poderem ter empregos. No caso, assim, você está trabalhando no Ministério da Educação, por exemplo, você não pode ter um parente no próprio Ministério, mas você poderia ter um parente trabalhando numa autarquia vinculada ao Ministério. Não se configura nepotismo, cunhado não é nepotismo. Então, tudo isso aí é muito complicado de você definir uma regra, fazer uma legislação que vá amarrar essa situação para definir o comportamento do interessado em ter o emprego e daquele que vai contratá-lo. Na opinião do analista político, o Congresso é que deve definir as normas sobre o tema. Essa questão tem que ser resolvida pelos parlamentares, não tem a menor dúvida. E a discussão será muito intensa, né, porque definir de fato o que é o nepotismo, né, conceituar o nepotismo historicamente ou biologicamente, legalmente, institucionalmente, e criar uma lei, aprovar essa lei e implementá-la, cabe ao Congresso definir isso. Reforma da Previdência e Demarcação de Terras preocupa indígenas ouvidos na CDH. Pois bem, indígenas constituem cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, apontam dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. A Comissão de Direitos Humanos da CDH se reuniu para debater previdência e trabalho com foco nos povos indígenas. Lideranças indígenas femininas de todo o país estiveram no Senado Federal para discutir a situação da população e os impactos da reforma da Previdência. As representantes demonstraram preocupação com as mudanças. Os povos indígenas estão sendo os mais atacados, porque eles já chamam a gente de preguiçoso, né, que a gente não trabalha. E aí, o nosso trabalho é na terra, é com a terra. Nós somos agricultores, né, dependemos do território para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. E aí, quando vem uma reforma que ataca totalmente os direitos originários, os direitos da população que realmente paga, né, porque quem é para pagar não paga, que a gente sabe quem são, né? E realmente quem paga é que sofre os impactos, né? E como ficarão essas pessoas? A gente sabe que os nossos velhos, os nossos anciões, dentro das terras indígenas, dependem disso. Muitas vezes a aposentadoria não é só para a mulher ou para o homem que está aposentado, ou para uma pessoa que foi colocada chamada de inválida, né? Enfim, mas é uma renda que sustenta 10, 15 pessoas numa casa. Uma casa minúscula. E isso é terrível. E vinha essa cobrança agora, a obrigatoriedade de pagar GPS, a obrigatoriedade de pagar a contribuição, e isso é uma ofensa ao esforço dessas pessoas. Aumentar a idade de aposentadoria, isso é uma ofensa ao esforço dessas pessoas, a índole, a dignidade dessas pessoas. Porque, compulsoriamente, deveria que se aposentar aos 70 ou mais. As pessoas estão sendo escravizadas. É uma previdência que escraviza. Outro debate abordado foi a questão da demarcação de terras indígenas. Nós estamos num momento de muita preocupação, né, quando a gente vê a negociação dos nossos territórios, enquanto o Estado brasileiro tem o dever de cumprir, tem o dever de demarcar territórios indígenas, nós vemos essa agenda avançar na contramão. O que seria o povo indígena sem o território? E as pessoas ficam nos perguntando o tempo inteiro, insistindo com essa pergunta, se nós não estamos com medo de morrer em tempos que têm acentuado a violência nos territórios indígenas, mas também para as lideranças que estão em trânsito. E nós, mulheres indígenas, temos dito que nós temos medo mesmo de permanecer vivas sem poder dizer quem a gente é. As representantes das lideranças também falaram sobre a Marcha das Mulheres Indígenas, que começou na última sexta-feira e vai até o próximo dia 13. O número de entre 1.500 a 2.000 mulheres de todo o Brasil, para a gente também estar aqui, né, não só dando visibilidade que a gente está em luta, mas também fortalecendo esse empoderamento das mulheres e buscando esse espaço de participação
né, em todas as instâncias. O presidente da comissão, Paulo Paim, falou sobre a publicação do Ministério da Justiça que autoriza o uso da Força Nacional durante as manifestações. O Ministério da Justiça publicou portaria 686, que permite o uso da Força Nacional da Segurança Pública na esplanada dos Ministérios no dia 7, 12 e 13. Vale destacar que no dia 13 haverá em Brasília Marcha das Mulheres Indígenas, Marcha das Margaridas, ato em defesa da educação, manifestação dos trabalhadores em defesa da Previdência. Eu, em nome da Comissão de Direitos Humanos, me dou o direito de dizer: não precisa força de segurança nenhuma. De nossa parte, não haverá violência. Vida longa à Marcha das Mulheres Indígenas. Davi Alcolumbre defende celeridade na análise sobre transferência de servidores de ex-territórios. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu celeridade na análise pelo Tribunal de Contas da União sobre a transposição dos serviços que estão suspensos por determinação do Tribunal de Contas da União. Os processos de transposição estão suspensos desde o mês de janeiro. O pedido foi feito durante visita de Davi ao ministro do Tribunal de Contas, Vital do Rego, no dia 9. A visita foi no Tribunal de Contas da União em Brasília. Davi Alcolumbre destacou a importância da relação entre o parlamento e o tribunal para o fortalecimento da democracia. Fiz questão de vir aqui visitar, na volta do recesso, o ministro Vital, que o país passa por uma profunda renovação e transformação na legislação nacional. Votamos matérias importantes do primeiro semestre, o Tribunal de Contas tem acompanhado, tem colaborado com o Parlamento brasileiro, colaborado com o Brasil, a gente sabe do papel importante do Tribunal e a gente quer estar junto para ajudar a construir esse país que todos queremos, um país com menos desigualdade social, um país com mais emprego, e só as instituições fortes, reconhecidas pela população brasileira, podem cumprir esse papel. O TCU é um órgão constitucionalmente voltado de apoio ao Legislativo. O presidente do Senado falou da transposição dos servidores dos ex-territórios. Os processos estão suspensos por medida cautelar do TCU desde 24 de janeiro deste ano. O tribunal acatou o questionamento do Ministério Público de que as mudanças da Emenda Constitucional 98 de 2017 ampliaram muito a possibilidade de quem poderia ser beneficiado. Davi Alcolumbre defendeu a emenda constitucional e pediu celeridade na análise do tema pelo TCU. O ministro Vital assumiu um compromisso conosco, com os estados que estão aguardando essa decisão, de pautar esse processo nos próximos 15 dias. Nós vamos colocar em pauta, e essa mensagem que o senhor leva para os estados do Amapá, de Roraima, de Rondônia, não é apenas na atenção ao presidente do Congresso, não é apenas em atenção ao presidente do Senado, mas em atenção a todas as pessoas que estão esperando ansiosamente por uma decisão do tribunal, que eu espero que seja a mais justa possível. Daqui a pouquinho estamos de volta trazendo mais informações para você. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus.
fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 99968-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Melhor atendimento da região, melhores marcas, melhores preços, Perfumaria. Na Farmácia Operária você encontra todos os medicamentos que você precisa. Amplo estoque em perfumaria e higiene, sempre com os menores preços da cidade. Atendimento farmacêutico de qualidade. Na Farmácia Operária, sempre você tem descontos e promoções e a atenção que a sua saúde merece. Na Martin Luther King 2976, uma quadra do Trevo da Vila Operária. Telefone 3045-4855. Farmácia Operária. Tudo para o seu bem-estar. Venha se conectar aqui. A internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423-1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí e região. Sua internet via rádio. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Ter uma casinha branca de varanda. Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório na Rua Tiradentes 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou, fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes. Uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização, progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala. Jardim Simara, no telefone 9820-5554. Agora é hora de usar o melhor. Esse recado é pra você, mulher. Tati
Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire, 480. Nas Populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com o Jornal Página 1 desta quarta-feira. Prévia do PIB mostra a necessidade de aprovação de reformas para o país voltar a crescer, é o que aponta a economia. Na avaliação do professor de economia da USP em Ribeirão Preto, Luciano Nakabashi, os números do Índice de Atividades Econômica, medido pelo Banco Central, e considerando uma prévia do Produto Interno Bruto, são indicativos da necessidade de estímulos à economia. Na avaliação do professor de Economia da USP em Ribeirão Preto, Luciano Nakabashi, os números do Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central e considerado uma prévia do Produto Interno Bruto são um indicativo da necessidade de estímulos à economia. Segundo o Banco Central, a economia brasileira registrou retração de 0,13% no segundo trimestre de 2019. Nakabashi explica ainda que seria necessário mais um trimestre de queda para que a economia esteja em recessão técnica, que é quando há 2 trimestres seguidos de queda no nível de atividade. Quando a gente pega o PIB, a gente teve um crescimento no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, mas no segundo é provável que tenha uma queda, se for de acordo com o IBC-BR. A gente teria que ter mais um trimestre de queda para a gente estar falando em uma recessão técnica, que seria esse trimestre atual, que a gente está agora. Isso vai depender ainda. Eu acho que tem alguns dados que mostram a economia fraca de uma forma geral, principalmente a parte da indústria, mas existem possibilidades aí também de melhoras em termos de expectativa que podem dar uma melhorada no ânimo dos empresários, dos investidores, e podem acabar afetando positivamente. Segundo o professor Luciano Nakabashi, a liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vai ajudar a estimular a economia. Ele ressalta, no entanto, que é essencial que a reforma da Previdência e a reforma tributária sejam aprovadas. Acho que é importante essa questão de tentar estimular um pouco a demanda agregada da economia brasileira, os gastos, de uma forma geral, mas é fundamental que as reformas avancem. Mas a demanda está muito fraca. Então, essas medidas que aumentam a demanda agregada da economia sem piorar a questão fiscal do governo são bem-vindas. Então,
Então o governo está olhando dois lados, tentar melhorar os fundamentos da economia através de reformas importantes, tributária também entra nesse sentido, e, por outro lado, tentar estimular a demanda porque ela está muito fraca. Vale ressaltar que o IBC-BR do Banco Central é um dos indicadores criados para tentar antecipar o resultado do PIB, que é calculado pelo IBGE. Os números oficiais do PIB do segundo trimestre serão divulgados no próximo dia 28. Reportagem Cíntia Moreira. Juiz nega pedido da Samarco e mantém multas por rompimento de barragens em Mariana. O magistrado entendeu que o IBAMA também está habilitado a cobrar as punições, uma vez que o desastre atingiu o Rio Doce, que é de responsabilidade federal, extrapolando os limites do licenciamento ambiental de Minas Gerais. O juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal de Minas Gerais, negou nesta segunda-feira um pedido da mineradora Samarco para suspender multas aplicadas pelo IBAMA por causa dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. Em seu pedido, a Samarco alegou que a responsável por aplicar as punições do caso seria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, órgão responsável pelo licenciamento da atividade mineradora no estado. O magistrado entendeu que o IBAMA também está habilitado a cobrar as punições, uma vez que o desastre atingiu o Rio Doce, que é de responsabilidade federal, extrapolando os limites do licenciamento ambiental de Minas Gerais. A decisão do juiz Mário de Paula Franco Júnior diz respeito a 3 multas aplicadas pelo IBAMA, que juntas totalizam R$150 milhões. A Samarco pode recorrer da decisão e as partes envolvidas podem tentar fazer um acordo para o pagamento. De acordo com o IBAMA, os processos movidos contra a mineradora relacionados ao rompimento da barragem em Mariana totalizam R$350,7 milhões. O órgão também expediu 73 notificações para exigir a adoção de medidas de regularização e correção de conduta. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Com privatizações, a Eletrobras registrou um lucro maior de R$5 bilhões no segundo trimestre. A venda da distribuidora Amazonas Energia gerou um ganho de mais de R$5 bilhões para a companhia. A Eletrobras registrou lucro líquido de R$5,5 bilhões no segundo trimestre deste ano. O número representa um aumento superior a 300% ao resultado do mesmo período do ano passado, que foi de R$1,3 bilhão. A privatização da distribuidora Amazonas Energia impulsionou o lucro da estatal entre abril e junho. Segundo a Eletrobras, a venda gerou um ganho de R$5,2 bilhões. Se considerarmos apenas as operações continuadas, o lucro líquido da companhia foi de R$301 milhões. Em compensação, os investimentos da estatal registraram queda de 41%. No segundo trimestre de 2018, foram investidos R$978 milhões. No mesmo período desse ano, o investimento foi de R$578 milhões. No acumulado do ano até o final do primeiro semestre, os investimentos somavam R$1,09 bilhão, queda também de 41% ante os R$1,85 bilhão do ano passado. Prazo para entrega da declaração de propriedade rural vai até o dia 30 de setembro. A previsão é que sejam entregue mais de 5,5 milhões de declarações. Os proprietários rurais de todo o Brasil já podem enviar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2019. O prazo de entrega vai até 30 de setembro e a previsão é que sejam entregues 5.700.000 declarações. Segundo a Receita Federal, está obrigada a apresentar a declaração à pessoa física ou jurídica, exceto a imune ou isenta, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título do imóvel rural. Também está obrigada a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2019 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. A declaração deve ser feita pelo computador por meio do programa gerador da declaração, disponível no site rfb.gov.br.
Ela pode ser transmitida pela internet ou entregue em uma mídia removível nas unidades da Receita Federal. A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido, não podendo seu valor ser inferior a R$ 50. Após apresentar essa declaração, o contribuinte que verificar que cometeu erros ou omitiu informações deve, antes de iniciado o procedimento de lançamento de ofício, apresentar uma declaração retificadora sem a interrupção do pagamento do imposto apurado na declaração original. Isso porque essa declaração retificadora tem a mesma natureza da originariamente apresentada e a substitui integralmente. Segundo a Receita Federal, o valor do imposto pode ser pago em até 4 cotas iguais, mensais e sucessivas, sendo que nenhuma cota pode ter valor inferior a R$ 50. Já o imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser pago em cota única. Lembrando que a cota única ou a primeira cota deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2019, último dia do prazo para a apresentação da declaração. Reportagem Cíntia Moreira. O Brasil terá que capacitar mais de 10 milhões e meio de trabalhadores para a indústria até o ano de 2023. É o que aponta um levantamento do Senai. O Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023 mostra ainda que as áreas que mais vão demandar formação profissional são transversais, metal mecânica e construção, além das profissões ligadas à tecnologia. Levantamento do Senai divulgado nesta segunda-feira projeta que o país terá de qualificar 10 milhões e meio de trabalhadores em ocupações industriais de níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento até 2023. As vagas na indústria e também em outros setores vão demandar formação de profissionais nas áreas transversais, metal mecânica, construção, logística e transporte, alimentos, informática, eletroeletrônica e energia e telecomunicações. Os profissionais com qualificação transversal são aqueles que trabalham em qualquer segmento, como profissionais de pesquisa e desenvolvimento, técnicos de controle da produção e desenhistas industriais. Os dados são da pesquisa Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023. Essa demanda por qualificação prevista pela instituição inclui, em sua maioria, o aperfeiçoamento de trabalhadores que já estão empregados. Caso da Rosiane Lucindro, de 24 anos, moradora de Belo Horizonte. Apesar de trabalhar em uma empresa de engenharia, a jovem buscou se capacitar e fez o curso de técnico em edificações no Senai. O objetivo de Rosiane ao se qualificar era se manter empregada e conseguir superar a concorrência de trabalhadores homens, maioria no setor em que atua. Eu fiz esse curso procurando melhorar profissionalmente mesmo, ganhar alguma promoção, porque nós mulheres hoje em dia a gente tem buscado a igualdade, né? Então, eu acredito sim, que da mesma forma que o homem é capaz de trabalhar em uma área do tipo, no caso da construção civil, a mulher igualmente consegue também. Ainda segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023, as profissões ligadas à tecnologia estão entre as que mais vão crescer nos próximos anos. Para o diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, isso mostra a necessidade da ampliação de investimentos na área educacional. O mundo vive uma revolução da educação. No caso da indústria, nós estamos aí vivendo a indústria 4.0, né? Toda uma verdadeira revolução, né, no perfil das pessoas para os próximos empregos que serão gerados dentro desse novo paradigma. Então, instituições como o Senai, né, como todas as instituições do Sistema S, elas têm aí um profundo impacto nesse processo. Para acompanhar essa demanda, a instituição lançou recentemente 11 cursos de aperfeiçoamento em tecnologias da indústria 4.0, como cibersegurança e internet das coisas, além de oportunidades de qualificação em inteligência artificial e computação em nuvem. O Senai é a maior rede de apoio à capacitação tecnológica e à inovação do setor industrial. A entidade possui 541 unidades fixas e 452 móveis e está presente em 2.700 municípios do país.
Em 2018, o Senai recebeu 2.300.000 matrículas de educação profissional e atendeu 19.749 indústrias com serviços técnicos e tecnológicos. Reportagem Paulo Henrique Gomes. O Jornal Página 1 vai ficando por aqui. Amanhã tem mais informações para você. Até lá. Você acaba de ouvir. Jornalismo feito com responsabilidade, credibilidade e imparcialidade. Continue por dentro da notícia. Ao longo de nossa programação, você confere outras informações.